Marina, tá chateada por causa da boneca? Eu não podia pedir de volta depois de ter dado como presente. Eu pareceria um idiota. Poderia ter sido um idiota por mim, não é? É possível viver pelo menos um dia sem você me acusar de alguma coisa? Ah, tá bom. Vamos pra cozinha, eu assei peixe. Não consigo. Eu já comi e agora eu tô cheio. Dá pra esperar até amanhã? Você que sabe. Eu vou pra cama. Oi, onde você vai? Eu pensei que a gente fosse almoçar Pro juntos. ensaio. Tem uma apresentação no clube hoje. Ah, e essa bolsa tão grande? Ah, pra nada. Peguei várias coisas. Livros, partituras, umas tralhas, nada demais. Olha, seu pai ligou e ele queria falar com você. E eu acho que é sobre a escola. Escuta, não dá pra contar nada pra ele. Além disso, ele não me ouve, assim como não escuta você. Por favor, não fica bravo com ele. Ele tem muito trabalho e já tá na crise da meia-idade, então... Marina, eu te amo. Nossa. Faz muito tempo que não te digo isso, né? Muito tempo. Você tinha uns 13 anos. E agora eu vou dizer de novo aos 18. Te amo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Me falaram na clínica que você saiu de férias. Sim, precisava dar uma descansada. O trabalho é pesado. Algum problema? Não, tudo parece estar bem. Mas eu tenho uma sensação constante de ansiedade. Eu entendo que tá tudo bem, mas o medo não desaparece. Eu deveria ir pro hospital? Sente tonturas repentinas, dificuldade para respirar, taquicardia, calafrios ou sudorese? Não, acho que não. Então eu não vejo essa necessidade. Está tomando seus medicamentos? Sim, claro. Que ótimo, então. Não se preocupe. Leve uma vida normal. O principal é não se estressar. Todas as doenças, queridas, são causadas pelo estresse. Tome magnésio e zinco, tá? E, por último, diga ao seu marido que está grávida. Você precisa de cuidados e paz. Alguma reclamação? Eu tô com dor no estômago e me dói muito aqui e ali. Não sei, pensei que fosse apendicite ou algum tipo de inflamação. O cirurgião me disse pra vir. Levante-se. Pode se secar. Bom, espero que não seja apendicite. Não é apendicite. Mas dói. Isso acontece no primeiro trimestre. O corpo está se ajustando. Aumento hormonal. Os ossos da pelve estão se separando. Espera. Que trimestre? Não entendi. Você está grávida. E pelo tamanho do feto, já são 6 semanas. É sério? E não pode haver um erro? Não. Quer interromper? Se quiser, procure um encaminhamento a um ginecologista para realizar um aborto. Ainda há tempo. Tá bem. Obrigada, eu vou pensar. Vai. Admite logo. Quem é o galanzinho aí? A senhora da limpeza ligou do bar, o Grande Moscou. Disse que um vagabundo se mudou com eles e tá dormindo no armário. Tem coisas valiosas lá. Não sou vagabundo, eu sou músico. Tive um show ontem. Bom, eu tava cansado e acabei dormindo. Uma pessoa não pode dormir?
Que isso? Tudo bem, tranquilo. Você tem identificação? Eu perdi. É sério, eu perdi. E perdeu a cabeça? Músico. Nome, sobrenome e local de residência. Eugênio Ivanov. E não tenho residência fixa. Um comediante. Vamos ver. Ivanov? Bom, Eugênio Yudin. Por que esconder a sua identidade, Eugênio Yudin? Bom, vou me sentar no balcão. Vou verificar no banco de dados. Vambora. Alô? É a senhora Marina Yudin? Sim. Eugênio Yudin, é seu parente? É o filho do meu marido. O que aconteceu? Poderia ver o departamento de polícia 41 de Borisovleb? Vou explicar mais tarde. E traga seu esposo também. O que eu faço, Kira? Não quero esse bebê. Não tenho casa, nem trabalho. Quem é o pai? Não faço ideia. Do Alexander ou do Eugênio. Nenhum dos dois usou proteção. Tenho que arrumar dinheiro para fazer um aborto. Peraí, amiga. Que aborto? Você mesma disse que faria de tudo para que ele deixasse a esposa. Essa é a sua chance. Ele não tem filhos com ela e ela não pode dar um filho para ele. É só você dizer: querido, eu tô grávida. Ele vai ficar feliz, você vai ver, e vai sustentar você e o bebê para sempre. Mas isso não é suficiente. Quero que ele se case comigo. Que alegria vou ter se ele vier uma vez por mês. Vou ficar sozinha em um prédio com uma criança chorando? Ele vai casar, com certeza. Vai fazer qualquer coisa. E se for um menino, muito mais. Polícia. A situação é ruim. O seu filho passou a noite no local de outra pessoa, e isso sem a permissão do dono. E ainda estamos verificando se falta algo. E além disso, há uma queixa contra ele. Que absurdo. O meu filho, um ladrão. Que outra acusação tem? A suspeita de agressão e tentativa de estupro de Larissa Liokina, nascida em 2000. Do que tá falando? Essa acusação aqui é mais séria. Não, deve haver algum engano. Eugênio numa tentativa de estupro. Eu não acredito. Senhora Marina, claro que vamos verificar novamente. Mas, segundo todos os indícios, é ele. Está bem. Já entendi tudo. Quanto? De acordo. Esperem lá fora. Ele sairá agora. Vamos. Oficial. Fique no carro. Eu vou com você. Marina, fique no carro. Ele é meu filho. Eu cuido disso. Então, o que vem depois? O quê? Ficou bêbado e não passou a noite em casa. E o que vem agora? Drogas, prisão? A gente vai conversar lá em casa. Vamos. Não vou a lugar nenhum com você. Você realmente acha que está em posição de exigir seus direitos? Já falei que eu não vou pra lugar nenhum com você. Eu não preciso da tua ajuda, nem do teu dinheiro, nem de... Nem do quê? A Marina sabe. Sabe do quê? Não vou te perdoar pelo que fez. A Alicia, ela podia ser sua filha. Você comprou ela, não foi? Queria um corpo mais jovem pra se divertir, não é? Moleque! Alexander, o que tá acontecendo? Não vou te perdoar por isso. Eugênio! Por que bateu nele? Vamos embora. Eugênio! Faz ele voltar. Marina, deixa ele ir. Eugênio! Entra no carro.
Eugênio, temos que conversar. Sobre o quê? Como descobriu? Uma amiga. Filho, eu vou te explicar tudo. Sim, nós tivemos um caso. Ela se apaixonou perdidamente por mim. Bom, você não pode me julgar. Isso é entre nós dois, Marina e eu. O que você quer de mim? Quero que volte para casa. Para que você e eu possamos nos sentar e conversar. De homem para homem. Ou como pai e filho. De homem para homem, não acredito em você. Como pai e filho, menos ainda. Sinto muito. Tem certeza de que essa é uma boa ideia? Se algo der errado, a gente pode ser presa. Bom, eu não vou matá-la. Talvez devêssemos esperar. E se ela se mudar com você imediatamente? Aham. Sim, vai sair correndo. Ele tem uma culpa do tamanho da Torre Eiffel. Se disser que precisa de tempo, vou ligar pra ela ainda esta noite. Então ela mesma vai expulsar ele quando descobrir. Não acredito. O Alexander disse que não pode viver sem ele. Você pode pisotear uma mulher assim, mas ela não vai deixar o homem ir. Se tudo sair como planejado, eu vou te agradecer muito mesmo, com certeza. A propósito, ele me deu isso. Bonito, não é? Bonito. Que tal? Linda, Alicia. Esse homem não te merece. Pra isso servem as amigas. Pra te elogiar descaradamente. Querida, oi, o que aconteceu? Por que tá chorando? Pode me falar por que tá chorando? O que aconteceu? Ontem fui ao médico e ele me disse que já era tarde demais. Tarde pra quê? É tarde demais pra abortar. Eu tô grávida e vou ter que dar à luz. Está grávida? Isso é maravilhoso. É claro que vai ter o bebê. É meu filho. Então, vamos nos casar agora? Espere, quanto tempo nós estamos juntos? Não faz muito... Umas... 6 semanas? Que diferença faz? Eu vou pagar a clínica. Você vai ter os melhores médicos. Alexander, não tá me ouvindo? O quê? E nós? Você vai vir nos fins de semana para ver nosso filho crescer? E vai dizer que não pode deixar sua pobre esposa porque ela não vai sobreviver a isso? Espera. Eu não posso me divorciar imediatamente. É muito mais complicado. Se eu pedir o divórcio agora, eu posso perder a empresa, que em grande parte pertence à Marina. Na verdade, a empresa é do pai dela. Preciso pensar muito bem. Eu tô grávida e você não consegue tomar uma decisão. A única decisão de um homem. É isso, adeus. Espera. Não me toca, me deixa em paz. Vou criar nosso filho sozinha.
Marina, nós precisamos... O que está acontecendo aqui? Escuta, eu já pensei nisso. Vamos fazer alguns ajustes. Se movermos o berço para essa parede, podemos colocar um cercadinho aqui. As bonecas não estão mais aqui porque tem muito pó. E deixaremos a casa de vidro bem aqui. Olha como fica bonito. Espera um pouco aí, mas que ajustes? Você ficou maluca? Nem sequer está grávida. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que está falando agora sobre berços? Hã? Já me sinto culpado todos os dias por não termos filhos. Por que você não está feliz comigo? Hã? Me fala! O que você está fazendo com essas bonecas? Elas estão por toda parte. Vai reorganizar o quarto? Pela terceira vez? Você vai amanhã ao hospital de maternidade? Marina, você precisa de um médico. Isso está enlouquecendo você. Alexander, se acalma. Cala essa boca! É sua culpa. Por que você colocou isso aqui? Me desculpa, eu não devia ter dito isso. Eu vou limpar tudo. Não. Por favor, vá embora. Eu arrumo. Me perdoe. Alô? Alô, é a Marina? Sim. Por favor, me escuta e não desliga o telefone. Preciso te fazer uma pergunta. Pode falar. Você realmente é a esposa legal do Alexander Eugene? Sim, há 15 anos. O que foi? Quem é você? Sou namorada dele, na verdade. Estou esperando um filho do seu marido. Isso é um absurdo. Você está enganada. Eu também esperava isso. Mas quero resolver isso. Você pode vir? Ir pra onde? Na minha casa. Não posso sair. Eu tô em risco de sofrer um aborto espontâneo. Vou enlouquecer se não resolver isso. Onde fica? Você é a Marina? Sim. Obrigada por vir. Entra. Por favor, entra. Um pouco de chá? Não. Ele que te deu isso? Uhum. Há quanto tempo? Bom, vocês dois, há quanto tempo estão juntos? Por favor, toma uma xícara. É de ervas calmantes. Me ajuda. Achei que ia enlouquecer enquanto te esperava. Acredite, se eu soubesse que o Alexander era casado, nunca faria isso. Mas ele não tinha aliança e disse que não vivia com a esposa há muito tempo. Prometeu que nos casaríamos quando eu desse à luz. Eu tô com ele há vários meses. Não tinha intenção de engravidar. Foi um acidente.
Mas o Alexander quer o bebê. Vocês têm filhos? Ontem ele deixou o telefone e dizia a amada esposa. E o seu número. Então eu entendi. Está acordada? Bem. Aonde eu tô? Está em hospital psiquiátrico. Você foi internada com suspeita de psicose aguda. Me solta, por favor. Só se acalme. Ao menor sinal, eu terei que aplicar um sedativo novamente. Tá bom. Eu preciso ligar pro meu marido. Todos os meios de comunicação são confiscados na entrada do paciente. Essa é a regra. E você poderia ligar pra ele? Seria uma infração administrativa. Não podemos. O meu marido é uma pessoa reconhecida na cidade. Alexander Eugene. Eu sei. Senhora Marina? Aqui na porta há um detetive. Ele quer falar com você. Detetive? Sim. Na verdade, foi por isso que eu vim aqui. Posso chamá-lo? Sim. Boa tarde. Pode responder algumas perguntas? Sim. Você sabe por que está aqui? Não. Se lembra de alguma coisa? Nada. O que aconteceu? A senhora é suspeita da tentativa de assassinato da cidadã Alicia Lavrentivoy. De acordo com o material do caso, a investigação determinou que, enquanto você estava no apartamento da vítima, a atacou com uma faca e tentou matá-la. Eu? Matar? Por quê? Ela afirma que no dia anterior, horas antes, ela disse a você que estava esperando um filho do seu marido. E por isso acredita? Meu Deus, que absurdo. Há câmeras de segurança instaladas no apartamento da vítima. Por favor, eu quero que veja a gravação. Eu não entendo. O que é isso? Recebemos uma denúncia contra você, da parte da Alicia. Você será submetida a um exame psicológico. Se for considerada apta mentalmente, sofrerá sanções penais. Meu conselho: procure um advogado e negocie com a vítima. Se ela retirar a denúncia, vai ficar tudo bem. Entendeu? Eu juro, eu não fiz isso. Queria acreditar em você, mas são os fatos. Não há como evitar isso. Você conseguiu dormir um pouco? Não. Feche os olhos e vejo ela com uma faca. Não se preocupe. Eu trouxe as minhas coisas e eu vou ficar com você. Em breve eu comprarei um apartamento e a gente vai se mudar. E ela? Vai sair do hospital psiquiátrico e voltar para casa? E se ela quiser me matar? Não se preocupe, eu falei com o médico. Ele disse que provavelmente foi um estado de choque, depois de um trauma psicoemocional. Entenda, ela sonhava com filhos durante muito tempo. Aliás, como ela entrou no seu apartamento? Ela disse que alguém a chamou e contou sobre nós dois e até deu o meu endereço.
Alicia, por favor, eu quero que retire a denúncia da polícia. O quê? Se ela quase matou a minha, o nosso filho, Me você escuta. quer... Eu quero o divórcio. Mas também quero manter a empresa. E ela possui 2/3. Vou oferecer um acordo. A liberdade dela em troca da minha. Tudo bem. Faça o que quiser. Ambulância. Atendimento psiquiátrico. Quarto número 6. Como se sente? Eu posso falar com o meu doutor, por favor? Eu sou o seu doutor. Qual é o problema? Eu sinto muita pressão no meu ventre. Eu posso tomar alguma coisa contra espasmos? Tudo bem. Vou avisar a enfermeira de plantão. Ela vai lhe trazer um medicamento. Há algo mais? Você é um médico experiente. Sinceramente, eu pareço alguém que atacaria outra pessoa com uma faca. Senhora Marina, eu sou psiquiatra. Eu já vi muitas coisas. Em seu lugar, houve mulheres que mataram seus maridos. Amantes. E mochilaram seus próprios filhos. Em um ataque de raiva. Isso se chama estado de choque. E é acompanhado por perda de memória de curto prazo. Estava em estado de choque e não pôde controlar suas ações. Infelizmente, ninguém está imune dessas coisas. Eu vou fazer uma ordem, vão trazer os medicamentos. Não mais de 10 minutos. Sua condição não está estável. Peço que não a incomode. Vai ser difícil não perturbar. Se esforce. Alexander, você Marina, tá aqui. não se altere. Alexander, como assim? Por quê? Eu queria te dizer, mas eu não tive tempo. E depois aconteceu o que aconteceu, eu lamento. Mas eu não toquei nela, eu juro. Como você pode pensar nisso? Eu vi a gravação. Você tentou matar o meu filho. Você enlouqueceu? Que absurdo você tá falando. Vamos ao ponto. A Alicia está disposta a retirar a denúncia se você assinar os papéis do divórcio e renunciar às suas ações na empresa. Mas essa é a empresa do meu pai, Alexander. Você ficará com parte das ações e também com todo o dinheiro da conta conjunta. O que aconteceu, Alexander? Há uma semana estava tudo bem. O que foi que mudou? Você tem 3 dias para pensar. Ah, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Alexander, tudo bem? Não consigo me comunicar com a Marina pelo telefone. Ela tá bem? Olá. Ela está na clínica para fazer um exame. Tem certeza de que ela tá bem? O estado dela... Estado? Que estado? Ah, ela não te contou? Contou o quê? Então não importa. Dê um beijo nela por mim. Diga que eu tô esperando pelas bonecas dela. Tá bom, tchau. O que houve? Me ajuda. Tá doendo muito. O meu ventre. Calma, por favor. Vai vir uma ambulância. Enfermeiros! Ah, meu Deus. Se acalme, se acalme. Tá doendo. Enfermeiros! O que temos? Sangramento severo. Suspeita de aborto espontâneo. Para o centro cirúrgico, rápido!